Olá pessoal, este vídeo hoje é dedicado para quem está à procura de uma consola retro, uma consola portátil e quer de uma forma muito fácil relembrar aqueles jogos nostálgicos das consolas mais antigas. E para isso tem aqui o Game Stick Lite 4K e isto, como vocês podem ver, é um aparelho que cabe na palma da mão e que já vem com um cartão microSD 64GB e que traz 10.000 jogos. Sim, estamos a falar neste equipamento, temos a possibilidade de jogar 10.000 jogos retro. Em relação ao que é que vocês podem jogar, isto acaba por ser um aparelho que vem com um sistema operativo que é o RetroArch e está preparado para algumas consolas antigas. Assim, o que é que vocês podem encontrar aqui instalado, e depois vocês podem instalar outros jogos, mas só das consolas que está preparado. Estamos a falar então, por exemplo, do Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo, Super Nintendo, temos Atari, temos jogos arcade, temos a possibilidade de jogar também Mega Drive e a consola mais avançada acaba por ser a PlayStation 1. Portanto, em termos práticos, se não me engano, dá para emular 9 consolas diferentes. E como eu estava a dizer, isto já vem com 10.000 jogos instalados, claro, das diferentes consolas, e a maior vantagem é que também já traz 2 comandos. Portanto, isto já está preparado para vocês chegarem a qualquer lado, ligarem isto a uma televisão, têm que ligar através do micro USB a um ponto de energia. Por exemplo, se a vossa televisão tiver USB, podem ligar ao USB da televisão, ligam ao HDMI da televisão, mudam para o canal da HDMI e têm aqui uma consola preparada para vocês jogarem sozinhos ou jogarem com um amigo e relembrarem aqueles jogos mais antigos. E como eu estava a dizer, isto são as consolas mais simples, porque isto não tem um processador muito potente, e se não me engano, por exemplo, em termos de RAM só temos 256 MB de RAM. No entanto, para estas consolas mais antigas é mais que suficiente. Eu experimentei Game Boy, experimentei a Mega Drive, a Super Nintendo e funcionou tudo perfeitamente bem. Aqui o que vocês devem ter em conta é, claro, que não nos podemos esquecer que isto são jogos antigos, e ao estarmos a fazer o upscale para 4K, claro que não vai ficar uma imagem excelente. Mesmo assim, eu acho que é suficiente para estarmos a jogar. É claro que numa televisão grande vamos sempre notar os pixels, porque os jogos antigos não tinham assim uma resolução muito boa, e então a imagem, claro, numa televisão tão grande pode não parecer tão bem, por exemplo, como quando estão a experimentar emuladores no vosso smartphone, ou então naquelas consolas portáteis que costumam ter um ecrã de 3 polegadas, de 5 polegadas ou até de 7 polegadas. Portanto, em relação à resolução, eu acho que faz um trabalho suficientemente bem para vocês poderem jogar e usufruir sem grandes problemas. Em relação às consolas, como eu estava a dizer, eu experimentei alguns jogos e não tive nenhum problema. A única consola que eu acho que já está a chegar aqui ao limite do que este aparelho consegue emular é em relação aos jogos para a PlayStation. Dá para jogar, mas eu notei, por exemplo, ali que na reprodução do áudio e às vezes quando estamos a jogar parece que não responde tão fluidamente. Em relação às outras coisas de Mega Drive, de Super Nintendo, de Game Boy, não tive nenhum problema, porque também são consolas que não puxam assim muito em termos de jogos. Não temos aqui uns gráficos excelentes, portanto ele pareceu-me aguentar bem. Dos sistemas que ele diz todos que emula, a PlayStation é o único que eu acho que, se vocês quiserem comprar um aparelho deste e estiverem a pensar jogar muitos jogos da PlayStation, aí poderão ficar um bocado desiludidos. Se for para os outros sistemas todos que ele consegue emular, aí eu acho que não vão ter nenhum problema. E como eu estava a dizer, ele vem com 10.000 jogos, portanto, praticamente vai trazer se cá todos os jogos que vocês já estão à espera de jogar. Se não encontrarem, vocês podem colocar o cartão microSD no vosso computador, por exemplo, e podem transferir para lá jogos, desde que metam nas pastas e que tenham os formatos que ele aceite. Vocês depois vão ao sistema, ele vai atualizar e vão conseguir encontrar no fim da lista. E até dá para usarmos um explorador de ficheiros que o próprio sistema traz e podemos pôr os jogos novos numa pasta específica e podemos ir diretamente ao jogo e abrir o jogo e ele vai recorrer. Em relação ao sistema RetroArch, que eu saiba não dá para fazer nenhum update ao sistema, não dá para fazer aqui nenhum update ao firmware, eu pelo menos não encontrei. Devem ter em conta é que o sistema dá para configurarem depois os botões, dá para configurarem a língua, dá para navegarem ali no menu e fazerem algumas configurações, dá para salvar os jogos a meio, ou seja, o próprio sistema é que faz os saves, porque os jogos antigos não tinham saves, e depois dá para retornarem aos saves, saem do jogo e depois escolhem outro jogo, têm os botões, fazem a navegação e está sempre para utilizar. Em relação à qualidade de construção dos comandos, eu acho que é suficiente para jogarmos. É claro que não são os comandos excelentes, são uns comandos simples, mas eu acho que tem qualidade suficiente, desde que vocês não se ponham a tirar os comandos para o chão quando perdem os jogos, e eles vão aguentar muito tempo. São comandos Bluetooth, 2 pilhas AAA que utilizam, e os comandos têm um pequeno dongle para vocês ligarem diretamente à consola. Portanto, isso significa que até os próprios comandos podem ser utilizados com outros aparelhos, não são exclusivos para a consola. Esta pen também traz
um cabo o HDMI para, se vocês não conseguirem ligar a televisão diretamente, podem ligar o pequeno cabo à televisão e depois colocam a consola ligada à televisão. Não traz um transformador, isso significa que está preparado para vocês tentarem ligar diretamente à vossa televisão por USB para ter energia. Se a vossa televisão não tiver USB, nesse caso podem utilizar um transformador de 5V 1A, que vai ser suficiente para alimentar este aparelho, mas não vem com isso, ou seja, ele só traz os comandos, o dongle, o cabo HDMI e o cabo micro USB. Do ponto de vista global, este aparelho eu acho que é muito interessante, porque é uma solução completa. É claro que nós não nos podemos esquecer que se tivermos um Raspberry Pi, se tivermos uma pen Android, uma box Android, podemos instalar a RetroArch também e podemos arranjar os nossos simuladores e podemos fazer uma coisa semelhante, mas nesse caso depois também temos que comprar os comandos e temos que fazer digamos, a construção do sistema. A vantagem que isto tem é que em termos de preço eu acho que não é muito caro. Em princípio, se vocês apanharem em promoção ali nos 40 a 50 euros já conseguem comprar. Portanto, para o tipo de solução, com 2 comandos, preparado para ligar a uma televisão, já com montes de jogos para vocês poderem jogar e com algumas consolas das mais antigas, eu acho que vocês vão ficar muito bem servidos. Eu pelo menos andei a experimentar com os meus filhos e eles adoraram. Eles, claro que estão habituados a outro tipo de gráficos, mas eles, por acaso, apesar de não serem do meu tempo, não é? Não jogaram este tipo de jogos, mas gostam de jogar para verem como é que eram os jogos antigamente. E claro, para quem gosta deste tipo de coisas, a questão da nostalgia, de voltarmos a lembrar dos jogos, de voltarmos a experimentar, temos aqui na palma da mão um aparelho que nos permite para esse tipo de jogos. Eu diria que é mesmo muito virado para jogos da arcada, para Game Boy, para Mega Drive e para Super Nintendo. Estas consolas principalmente eu acho que vão funcionar muito bem. Portanto, pessoal, está aqui feita a análise. Eu tenho vindo a falar muito de também consolas portáteis para jogos retro, ainda não tinha falado de um aparelho assim. As consolas, claro, que têm a particularidade de serem se calhar mais direcionadas para uma pessoa jogar. Isto acaba por ser para jogar em família, para um Natal levam e as pessoas todas põem-se a jogar, ou para encontros de família. Portanto, acho que ter uma coisa destas vai sempre fazer com que vocês acabem por jogar. Às vezes tem montado na televisão e está pronto para jogar. Ou seja, é levarem isto no bolso, levarem os comandos e em qualquer lado estão prontos para jogar, até mesmo para quem viaja muito e gosta de jogos retro, vai conseguir ter aqui uma pequena consola sempre pronta para jogar. Portanto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.